Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tenho que confessar para vocês que eu não resisti. Vim ver meu netinho, estou aqui na casa da minha filha, né? E provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos aí, são os barulhos da casa, né? É a forma como a gente tem para chegar até vocês, então a gente está fazendo tudo muito de forma natural. Eu espero que vocês gostem dessa aula que a gente vai ter hoje, sobre o período do pensamento operatório concreto, né, que vai dos 7 aos 11 anos. Então, Piaget, ele explica esse período, ou esse estágio, né, do pensamento infantil, como uma fase muito rica, né, onde o pensamento dá um salto muito grande aí na qualidade dele, preparando para o pensamento depois adulto, que é o pensamento formal ou o pensamento abstrato. Então, espero que vocês gostem, né? A gente vai passar todo aqui o conteúdo. Provavelmente eu vou ter que marcar, gravar 2 vídeos, porque pode ser que fique grande, né? É uma fase de muitas características, né? Muitas peculiaridades. Então, ele vai ficar um pouco maior, tá? Eu peço desculpa para vocês, né? A gente vai ter que fazer, então, 2 vídeos. Então, eu paro mais ou menos no meio do caminho ali e depois a gente dá continuidade, tá bom? Então, vamos lá dar sequência aqui, encontrando o material. Muito bem. Então, continuando, né, os estágios do desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, nós vamos trabalhar hoje o estágio das operações concretas, que vai de 7 a 11 anos. Então, ele coincide com aquele tempo, né, da escola fundamental, né, primeiros 4 anos, por aí, né, desde a alfabetização até a quinto ou sexto ano, né? Então, esse período, ele caracteriza-se por um tipo de pensamento que demonstra que a criança já possui uma organização assimilativa rica e integrada, funcionando em equilíbrio com o mecanismo de acomodação. Então, é um pensamento mais característico, né, dessa idade, é esse equilíbrio, né, entre a assimilação e a acomodação. Então, um período de grandes aprendizagens. Ela já parece ter a seu comando um sistema cognitivo coerente, integrado, com o qual organiza e manipula o mundo. No período pré-operacional, a criança já possui ações que servem como representações em vários graus de internalização. Elas são, porém, intuições, expressões cognitivas esporádicas e isoladas, que não constituem ainda estruturas organizadas. É como eu disse no início, né? É o meio ali entre o pensamento mágico, o pensamento egocêntrico, né, do período anterior, que é o pré-operatório, onde a criança ainda não operava mentalmente, né, segundo a teoria aqui, e agora ele já tem essa característica, né, ele já internaliza, né, muitas ações que ele realiza, né, no dia a dia já são internalizadas em forma de pensamento, né, só que ainda não aquele pensamento organizado, né, aquele pensamento estruturado como no pensamento formal. O conceito de operações. Então, se é um pensamento operatório, né, se antes era pré-operatório, estava caminhando para ser o operatório. Então, agora já é um pensamento operatório. E o que ele chama de operação? Né? Uma operação, ela é definida como qualquer ato representacional que é parte de um conjunto de atos interrelacionados. Ou seja, aquele ato que representa, não é? E que pode ser relacionado com outros atos mentais, né? Ou da ação da criança, que é ainda muito concreta, ela ainda precisa manipular esse mundo, né? Os objetos, concretamente. Mas uma operação é uma ação, é como qualquer ato representacional, ele pode ser representado, ok? Piaget descreve grande variedade dessas operações. Por exemplo, as operações lógicas de adição, de subtração, multiplicação, divisão, correspondência de termos, classificação. E as operações infralógicas,
que envolve quantidade, mensuração, tempo, espaço, e mesmo as operações que dizem respeito a sistema de valores e interação interpessoais. Então, são operações que ele não tem como, vamos dizer, concretamente ali, né, perceber. Ele é necessário que se meça, que se quantifique, que meça o tempo, por exemplo, o espaço, né? Então, são operações mais superiores, vamos dizer assim. Podemos tomar como regra geral que todas as ações implicadas nos símbolos matemáticos comuns, como o mais, o menos, o vezes, o dividir, o menor que, o maior que, pertencem ao domínio das operações intelectuais, né? Então, essas ações todas que implicam em somar, subtrair, dividir, multiplicar, né? Comparar o mais e o menos, né? O maior e o menor, tudo isso pertence ao domínio das operações intelectuais. É necessário que aqui dentro, né, na área cognitiva da criança, aconteça algo que ela possa fazer essa assimilação do que ela está aprendendo. Então, Piaget introduz, a essa altura, as estruturas lógico-matemáticas como modelo das estruturas cognitivas, ou seja, para que a gente compreenda o que o cognitivo da criança é capaz de fazer, ele fez, então, uma analogia às estruturas lógico-matemáticas, para que a gente possa compreender o funcionamento do aparelho cognitivo, né, da criança dessa idade. E essas estruturas lógico-matemáticas, elas são os grupos, os reticulados e os agrupamentos. E a gente vai ver cada um em separado. Vamos pegar primeiro, então, o grupo. Né? O grupo é uma estrutura abstrata. Né? Você fala um grupo familiar, por exemplo, o grupo da sua família, ou um sistema, né? O sistema que representa o sistema solar, ou o sistema produtivo de uma sociedade, né? E isso é uma estrutura abstrata, ou um sistema que possui certas propriedades definidas. Para ele funcionar, é necessário que ele tenha algumas regras, algumas propriedades. Disse que um sistema constitui um grupo se consistir de um conjunto de elementos e se as seguintes propriedades forem verdadeiras. Então, né, a gente pode dizer um sistema ou um grupo se ela tiver, em primeiro lugar, a composição. O que é isso? É o produto que resulta da combinação de qualquer elemento por meio de uma operação definida. É também um elemento do grupo. Assim, se A e B representam quaisquer dos elementos, e o representa, né, o né, representa a operação, então temos que A, OB é igual a C. C é também um elemento do grupo. Que pode ser mais, pode ser menos multiplicação, né? Algo assim, né? Mas se isso, né, forma uma composição, né? O C também faz parte do grupo, né? Porque se A mais B é igual a C, o C também está aí dentro. Então, é uma composição. Se esses elementos, né, eles estão ali como elementos do grupo, também a gente pode chamar isso de grupo. A segunda característica é a associatividade. Então, A mais B, por exemplo, né, mais C é igual a A mais B mais C. Isto é, combinar C com o resultado de combinar B com A leva ao mesmo resultado que combinar A com o resultado da combinação de B com C. Então, há uma associatividade. Tanto faz você somar o A mais B, que vai ser C, ou o B mais C, que vai ser o A. Então, é interessante isso, né? A gente voltar lá atrás, quando a gente aprendia as propriedades da matemática, né? Associativa, a comutativa, né? Todas aquelas propriedades distributivas que a gente aprendia na matemática já lá nessa idade, né? No grupo, na escola, né? Fundamental, quando a gente aprende, começa a estudar conjuntos, ali pelo 5º ano, mais ou menos, 6º ano, né? Uma outra característica de um grupo ou de um sistema é que ele tem uma identidade, né? Então, um conjunto de elementos contém um e apenas um elemento.
é chamado elemento identidade, que combinado com qualquer outro elemento do grupo, o deixa inalterado. Se arbitrariamente chamamos o elemento identidade de X, então temos que A mais X é igual a A. Então, B mais X, B, etc. Né? É igual a B. Aqui faltou igual, tá, gente? B, né? Por exemplo, B mais X é igual a B. E assim, etc. A reversibilidade. Opa. Reversibilidade. Para cada elemento do grupo, há um e apenas um elemento chamado inverso, que quando combinado com aquele elemento, dá o elemento identidade. Se representarmos o inverso por a linha, temos A mais A' é igual a X, B mais B' é igual a X, e assim vai, né? C mais C' é igual a X, e esse elemento que vai dar é o elemento, né, que dá a identidade a esse conjunto, né, essa propriedade da reversibilidade. O exemplo de grupo. Um exemplo de grupo seria o conjunto de números inteiros positivos e negativos, sobre a operação de adição. Por exemplo, qualquer número inteiro somado a outro número inteiro dá outro número que também será inteiro. É a composição, né? Então, o grupo de números positivos inteiros, ele é chamado de grupo. E ele tem todas aquelas propriedades que a gente viu ali atrás. Então, é verdadeiro, por exemplo, que 2 mais 3 mais 4, né, é igual a 2 mais 3 mais 4 associatividade. Né? Você troca de posição os algarismos, né? Eles são números inteiros e que vão dar números inteiros. Então, apenas um elemento identidade, o zero, de forma que 0 mais 2 é igual a 2. 0 mais 3 igual a 3. Esse é o elemento identidade, né? Quando tem a participação do zero. E há apenas um inverso para cada número. Para cada número positivo, né, você tem o seu número negativo. Então, 2 mais menos 2 é igual a 0. 3 mais menos 3 é igual a 0. A reversibilidade aí também, a gente vê nessa propriedade. Então, exemplos, né, gente, da matemática que Piaget buscou para compreender como que se processa esse pensamento né, cognitivo da criança para ela aprender, né, o que ela vai aprender agora na escola, né, o que é necessário ela construir de conhecimentos que vai dar a base também para todo tipo de pensamento depois na idade adulta. Então, o agrupamento. O que é o agrupamento? É uma outra estrutura que Piaget chamou, né? Então, nós temos o grupo, temos o agrupamento, que é uma estrutura criada por Piaget e seus colaboradores. É uma estrutura que mistura, né? Ela é híbrida, oriunda de duas estruturas bem conhecidas dos lógicos e matemáticos, o grupo e o reticulado. Então, o agrupamento, ele vai ter um pouco das características do grupo e um pouco da característica do reticulado, que a gente vai ver mais na frente. O reticulado, por exemplo. O reticulado é mais fácil de se compreender do que o grupo, pois está mais obviamente associado com as atividades mentais das crianças, uma vez que se refere à classificação. Então, fazer o reticulado é fazer uma ordem, uma classificação de coisas. E as crianças fazem isso muito bem. Primeiro, elas classificam cores, né? Então, vou colocar os quadrados amarelos aqui, por formas, né? Os círculos, os quadrados, triângulos, os compridos e os curtos. Então, se a criança já lida com isso muito anteriormente, né? Então, o reticulado para ela, e é mais fácil a gente compreender esse tipo de pensamento por reticulado, né? A criança de 7 a 11 anos, ela se preocupa muito em classificar objetos do mundo que a cerca. Uma criança de 3 anos, ela pode conhecer bem a palavra cachorros, por exemplo. Somente mais tarde, então, que ela vai aprender as palavras poodle, perdigueiro, dálmata, né? E entender que são subdivisões ou subconjuntos da classe de cachorros. Isso uma criança de 7, 8, 9 anos, para ela é muito tranquilo. Ela coloca lá no reticulado, né, o máximo superior ali, cachorros. E ela vai colocando chihuahua, né, shih tzu, dálmata, poodle, e ela vai separando isso, todos os tipos de cachorros, né, para ela mais tranquila, a da idade do operatório concreto, né. Mais tarde ainda, ela terá que aprender que cachorros, gatos, cavalos, porcos, vacas são todos mamíferos e que pássaros, gafanhotos, embora sejam animais, não são mamíferos. Então, o reticulado
É aquela ordem, aquela classificação, onde nós vamos dividindo, subdividindo em classes, né? Por exemplo, na biologia, espécies, reino, filo, né? E aí a gente vai organizando tudo. Então, a criança começa, então, a ter esse tipo de pensamento, esse raciocínio, né? E já sabe compreender os reticulados. Os agrupamentos. Vejamos quais são essas estruturas ou agrupamentos. O agrupamento A é o agrupamento preliminar de igualdade. É a estrutura que permite à criança a compreensão de que se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Né? Isso é o básico, vamos dizer assim, é o preliminar, né, da criança a aprender a agrupar, sabendo dessa lógica que tem aí. Né? Se A é igual a B, B é igual a C, C é igual a A. Então, esse é o princípio, né, do primeiro agrupamento. O princípio básico. Né? O agrupamento 1 é a adição primária de classes. O que significa isso? Este é o agrupamento mais estudado por Piaget. E é o necessário para que a criança execute tarefas de classificação, do tipo das classificações usadas em biologia, que eu acabei de falar, né? Filo, reino, filo, espécie, gênero, classe, né? Que vai subdividindo aí tudo, colocando em ordem, não nessa que eu estou falando, né? Mas que a gente, na biologia, a gente consegue toda essa classificação, né? Dos reinos. Na geografia, né? Então, nós temos a Terra, os continentes, né? Os países, os estados, as cidades, os bairros. Olha quanto, né? Quantos a gente deve fazer, quantas classes aí, né? Então, isso é uma tarefa de classificação mais primária, vamos dizer assim, né? De classes. Muito bem. O agrupamento 2, adição secundária de classes. Agora já vai ficando um pouco mais elaborado, né? Vamos dizer assim, o raciocínio vai ficando um pouco mais estruturado, ele vai avançando, né? À medida que a criança ganha aquele tipo de pensamento, né? Ali agora ela se desenvolve para um mais superior, né? Com isso ampliando a sua inteligência, seus aprendizados. Então, o agrupamento 2 é o de adição secundária de classes. Enquanto que o agrupamento 1 lida com as relações de inclusão de uma classe em outra classe superordenada, né, uma classe menor em uma classe maior, que a contém, o agrupamento 2 lida com relações entre divisões alternativas da mesma classe. Isto é, podemos dividir a classe de animais, mamíferos, em cachorros e não cachorros, não é? Ou em gatos e não gatos. E a classe maior não se altera, são animais, né? Então, cidades, né? Por exemplo, a gente vai classificar cidades rurais e não rurais. Então, esse tipo é a adição secundária de classes. O agrupamento 3 é a multiplicação bionívoca de classes. De novo, né, gente? A gente está falando em termos da matemática, foi referência de Piaget, né? Os dois primeiros agrupamentos, eles referem-se à adição de classes. E o terceiro e o quarto vão referir-se à multiplicação de classes. Então, já envolve aí um raciocínio, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas no tempo de escola, por exemplo, a gente aprendia primeiro só somar e subtrair. Depois a gente aprendia a multiplicar e dividir, né? Porque a soma e a subtração são bases para multiplicação e divisão, né? Então, essa é uma sequência que a criança vai construindo ao longo aí, né, da escola fundamental e que implica nesse tipo de raciocínio. A multiplicação de classes ocorre quando os elementos de um conjunto são classificados, tendo-se duas propriedades ou atributos como critério. Por exemplo, a cor e a forma. Assim é que a criança deve entender classificações de objetos. Então, agora ela vai usar dois elementos, né? Ela vai classificar por dois atributos. Formas, então aqui a gente vai separar quadrados, triângulos e retângulos, amarelos, azuis e verdes. Então, ela vai ter que saber lidar com essas duas características. Vemos também que a essa altura está subjacente ao comportamento cognitivo da criança
que acerta um problema de conservação e explica que a linguiça é mais estreita do que a bola, mas em compensação ela é mais longa. Né? Olha como que a criança já avançou no pensamento. A criança do pré-operatório não fazia isso. Né? Ela não tinha esse comportamento aí, essa característica cognitiva de conservação. Ela achava que se eu achatasse e fizesse uma linguiça com a massinha, né, igual a gente viu nos exemplos, que ali tinha mais massa, mesmo que ela sabia que eram inicialmente da mesma quantidade. Né? Aqui não, aqui ela já sabe que uma coisa compensa a outra. Né? Ela possui a noção de que podemos classificar os objetos levando em conta os dois atributos, comprimento e largura. Então, é um pensamento que já vai avançando, né? A gente vai ver esse aqui agora, depois a gente dá uma parada e continua no próximo vídeo. A multiplicação unívoca de classes, então, vai aperfeiçoando um pouco mais, né? A diferença entre os agrupamentos 3 e 4 consiste em quê? No 3, a multiplicação vermelho versus não vermelho, por quadrado versus não quadrado, leva a uma divisão contendo todas as 4 classes, isto é, encontramos objetos vermelhos e quadrados, vermelhos e não vermelhos e quadrados, e não vermelhos e não quadrados. Então, olha que interessante, né? Então, tem das quatro classes do que a gente está propondo para a criança. E ela já faz isso, já sabe separar isso muito bem. Pois bem, a gente vai dar uma parada por aqui no agrupamento 4, no agrupamento 4. Nós vamos, então, para o vídeo não ficar muito longo, né? E vocês também vão ter isso tudo lá no capítulo de vocês, né? Onde a gente está estudando a teoria de Piaget, ok? Então, vou dar uma parada aqui. Parece que eu fiz uma coisa errada aqui, tá, gente? Isso.